A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá! Estudando a dona Ivone do Amaral, que é a médium que trouxe a obra Memórias de um Suicida, uma médium com experiência de recordação de vidas passadas, comprometida com a doutrina, dedicou esta reencarnação como Ivone à doutrina espírita. Então estamos conhecendo ela, né? Estreitando os laços de afeto com ela, para depois compreendermos a obra Memórias de um Suicida. Então esse livro, A Luz do Consolador, ela conta as experiências dela, né, que são muitas. Para isso, nós termos base de aprender a avaliar os médiuns, avaliar as histórias, para, com segurança, escolher a nossa literatura. Então, esse capítulo agora, ela coloca o título de Emanuel Swedenborg. E aí ela escreve um trechinho da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Que essa foi essa metodologia que o Kardec usou, né? Várias perguntas para vários médiuns que não se conheciam, em lugares diferentes, mandava-se correspondência e vinham as respostas para ele poder o quê? Comparar. E aí ela começa o capítulo assim: quem tem o hábito ou o interesse de consultar o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, para as próprias instruções doutrinárias, certamente já encontrou a relação dos nomes daqueles eminentes espíritos que, em nome de Jesus, ditaram os ensinos constantes nos importantes livros da codificação do Espiritismo, os quais transformaram as nossas vidas, encaminhando-nos para Deus. Dentre aqueles ilustres habitantes do mundo espiritual superior, encontraremos justamente o último da relação escrita nos prolegômenos daquele livro, que poderia causar espanto porque absolutamente inesperado, e este é Swedenborg, nome por muitos desconhecidos no Brasil. Os demais missionários que nos revelaram o tesouro celeste, que é a doutrina espírita, são de todos conhecidos e bem amados. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, que é o Luís IX de Poissy, rei da França de 1226 a 1270, né? O Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc. Ora, Swedenborg era sueco e viveu no século XVIII, tendo sido, segundo os seus biógrafos, o homem mais culto do seu tempo. Dele diz o ilustre pesquisador espírita Arthur Conan Doyle, em seu importante livro História do Espiritismo, editora O Pensamento, a tradução de Júlio Abreu Filho, São Paulo. Nós precisamos ler esses livros que foram lá no início, né, nos primórdios da doutrina, para que isso nos dê base para abrirmos a nossa percepção, né? O nosso vínculo de conhecimento e de consciência da doutrina espírita, para a gente ter base sobre o que nós estamos estudando, né? Porque tudo teve tantas investigações, teve tantos critérios, é uma coisa formada com tanta base, não é uma coisa qualquer. A doutrina espírita não é uma lojinha que abriu, não é um livro que foi feito, não é uma ideia, uma sugestão,
É algo com muita consistência, com o objetivo de mudar a nós rumo ao progresso, rumo à evolução espiritual. Não é qualquer coisa. É muito mais do que uma religião, é uma filosofia de vida, pautada na ciência, que nos leva a Deus porque faz com que a gente, nas nossas reflexões e percepções, se melhore, queira se tornar uma pessoa melhor moralmente, e isso nos aproxima da grandiosidade divina, né? Então, ela diz, nunca se viu tamanho amontoado de conhecimentos. Ele era, antes de mais nada, um grande engenheiro de minas e uma autoridade em metalurgia. Foi um engenheiro militar que mudou a sorte de uma das muitas campanhas de Carlos XII da Suécia. Era uma grande autoridade em física e astronomia, autor de importantes trabalhos sobre as marés e sobre a determinação das latitudes. Era zoologista e anatomista, financista e político. Antecipou-se às conclusões de Adam Smith. Finalmente, era um profundo estudioso da Bíblia, que se alimentara de teologia com leite materno e viveu na austera atmosfera evangélica alguns anos de vida. Seu desenvolvimento psíquico, ocorrido aos 25 anos, não influiu sobre a sua atividade mental e muitos de seus trabalhos científicos foram publicados após essa data. Este homem, dotado de tanta cultura, era também médium, vidente, clarividente, presenciava acontecimentos a enormes distâncias, como o incêndio a que, da mesa de um jantar de que participava com 16 convidados em Gotemburgo, assistiu em Estocolmo. Parece que foi em 1744, em Londres, que suas forças mediúnicas entraram em atividade. Desde o advento da sua primeira visão, esteve ele permanentemente em contato com o outro mundo. Na mesma noite, diz ele, o mundo dos espíritos, do céu e do inferno, abriu-se convincentemente para mim. E aí encontrei muitas pessoas do meu conhecimento e de todas as condições. Desde então, diariamente, o Senhor abria os olhos de meu espírito para ver, perfeitamente desperto, o que se passava no outro mundo e para conversar em plena consciência com anjos e espíritos. Ele fala ainda de uma espécie de vapor que se exalava dos poros de seu corpo. Era um vapor aquoso, muito visível e caía no chão sobre o tapete. E nós hoje conhecemos esse vapor aquoso como o ectoplasma, mais tarde identificado pelos pesquisadores psiquistas e espíritas do século passado como aquilo mesmo que o simpático Swedenborg via e assistia em si mesmo no século XVIII. E não é de admirar que ele o visse, pois se trata de um fato, uma propriedade natural do ser humano desde todas as épocas, o que esse vidente foi o primeiro a identificar nos tempos modernos. Mas nem só ao ectoplasma ele se referia, havia mais. Ainda hoje, mesmo entre os adeptos da doutrina dos espíritos, existe quem descria das narrativas do espírito André Luiz e de outras obras congêneres a desta entidade espiritual. Crê em tratar-se de fantasias de médium, ignorantes e mistificados, como dizem alguns, ou que André Luiz foi o primeiro habitante do mundo espiritual que nos trouxe as novidades descritas em suas magníficas obras, e que, portanto, estas não têm base nos códigos doutrinários. No entanto, sabemos que as narrativas de André Luiz se alicerçam em O Livro dos Médiuns
e que vários outros livros mediúnicos dizem a mesma coisa, o que podemos identificar em A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, A Vida Além do Véu, do reverendo G. Vale Owen, do Raymond, do Sir Oliver Lodge, os quais igualmente se expressaram sobre o assunto em época anterior, ao passo que Swedenborg dizia o seguinte no século XVIII, e Conan Doyle, citando seus livros, o repete. O que ele falava? Verificou que o outro mundo, para onde vamos depois da morte, consiste de várias esferas, representando outros tantos graus de luminosidade e de felicidade. Cada um de nós irá para aquela a que se adapta à nossa condição espiritual. Somos julgados automaticamente por uma lei espiritual das similitudes. O resultado é determinado pelo resultado global de nossa vida, de modo que a absolvição ou arrependimento no leito da morte tem pouco proveito. Nessas esferas, verificou que o cenário e as condições deste mundo eram reproduzidas fielmente, do mesmo modo que a estrutura da sociedade. Viu casas onde viviam famílias, templos onde praticavam o culto, auditórios onde se reuniam para fins sociais, palácios onde deviam morar os chefes. Então, e na página seguinte, prossegue Conan Doyle, sempre citando o mestre sueco. A morte era suave, dada a presença de seres celestiais que ajudavam os recém-chegados na sua nova existência, na existência espiritual. Esses recém-vindos passavam imediatamente por um absoluto repouso, reconquistavam a consciência em poucos dias, segundo a nossa contagem. Havia anjos e demônios, mas não eram de ordem diversa da nossa. Eram seres humanos que tinham vivido na Terra e que ou eram almas retardatárias ou demônios, ou altamente desenvolvidos como anjos. De modo algum mudamos com a morte. O homem nada perde com a morte. Sob todos os pontos de vista, é ainda um homem, conquanto mais perfeito do que quando na matéria. Levou consigo não só as suas forças, mas os seus hábitos mentais adquiridos, os seus preconceitos. Então, tudo é para a gente se fortalecer, que na morte nada muda. E a grande dica que ele dá aqui é sobre os hábitos mentais adquiridos e os preconceitos. Pronto, isso aí nos basta para uma grande reflexão. Quais são os meus hábitos? E aqueles hábitos que às vezes eu não deixo ninguém perceber, que estão tão dentro de mim que fica só no silêncio. Só observo, mas a mente está lá atuando. Meus preconceitos, né? Então a gente precisa saber. Então, toda essa introdução é para quando a gente chegar para estudar aprofundadamente o livro Memórias de um Suicida, a gente compreender não só o sofrimento, né, da consequência do suicídio, mas para a gente ver que a qualquer instante nós podemos mudar o pensamento. Podemos mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes. Isso é libertador, isso é esperança, isso é consolação. Quando estamos no sofrimento, nós temos que saber para que isso está acontecendo, o que eu tenho que aprender, o que me trouxe para essa faixa de sofrimento. É porque eu negligenciei, porque eu não consigo fazer enfrentamentos, porque eu não consigo tomar decisões, porque eu não consigo falar, porque eu não sou isso, me acovardo. Então, quando estamos numa zona de sofrimento, a gente tem que entender o que eu fiz, para eu estar nesta zona. O que faltou? Que atitude faltou? Ou que atitude me levou a essa zona de sofrimento? Porque isto eu não quero repetir. E
qual é o oposto? O que eu preciso fazer agora para sair dessa zona de sofrimento, né? O livro Memórias de um Suicida é um livro belíssimo, lindo, final feliz, ninguém morre, todo mundo reencarna, todo mundo progride. Da primeira página à última, cada página é um progresso. Cada página é um progresso, porque só existe vida e vida em abundância. E aonde há vida, há esperança e consolação. E aí ela continua. Seria impossível transcrever os demais pontos onde vemos anunciadas particularidades da doutrina espírita, mais tarde revelada a Kardec por aquela falange brilhante, cuja relação assenta em Prolegômenos, de O Livro dos Espíritos, da qual Swedenborg comparticipa. Note-se, porém, que ele tudo isso afirmava quando ainda homem, como médium, o mesmo que muitos médiuns atuais têm presenciado durante transes de desdobramentos em corpo astral. Foi acusado de dizer fantasias e tomar como realidade o que era pura imaginação. Também os médiuns de hoje, descrevendo as mesmas coisas que veem e verificam durante seus passeios pelo invisível, são acusados de ignorância e de mistificação. Emanuel Swedenborg, portanto, foi um dos mestres que nos deram a codificação do Espiritismo, formando a seu lado de São Luís, de São Evangelista, de Santo Agostinho, Sócrates, Platão, etc., para entregar o Consolador ao mundo, assim consolando nossas dores e auxiliando nossa redenção. Não devemos, portanto, repelir o que nos vem do alto por intermédio daqueles médiuns abnegados que realmente se integram na tarefa de intermediários entre os dois mundos, espiritual e material, mas sim observar a recomendação incerta em o Evangelho segundo o Espiritismo, isto é, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, os espíritos instrutores, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Nosso dever é estudar, pesquisar, examinar e não negar gratuitamente. Os livros estão aí, ao nosso dispor, excelentes, brilhantes, trazidos até nós pelos anjos do Senhor. Há carência de conhecimentos, insuficiência de estudo entre a grande massa dos adeptos do Espiritismo, até mesmo entre médiuns. Mas só não aprende as lições que o Senhor nos manda aqueles que não querem aprender, porque a informação está aí, né? A nossa doutrina, não existe um livro sagrado que só tenha acesso os iniciados. Estão aí, com perguntas, com respostas, para fazermos reflexões. Então, que cada um de nós busque, não fiquemos apenas presos em ouvir falar sobre a doutrina. No nosso programa, nós fazemos questão da leitura. Às vezes fala assim, poxa, você fica lendo o livro? Sim, a preciosidade está aqui nos escritos. Então, vamos lendo, aí vamos parando, vamos fazendo as reflexões. Nós precisamos de ler. Nós precisamos de cultura, nós precisamos, quando estamos lendo, desenvolver o nosso cérebro, o nosso raciocínio, o nosso intelecto, aguçar o crivo da nossa razão. Ora, se esses espíritos amorosos se debruçaram, se deixaram registrado esses registros que nos salvam, que a doutrina espírita é esse farol, né? Nós temos um tesouro, é um tesouro que o ladrão não rouba, a traça não rói, o ferrugem não corrói. Então, vamos ler Livro dos Espíritos, Evangelho, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns. Sabe como é que eles devem ser estudados? Lido, item por item. O Livro dos Espíritos, pergunta e resposta, na ordem
que foi feito. Nós temos aí essa obra-prima que ganhamos de presente. Por que fazer diferente? Está aí. Então vamos na fonte, Livro dos Espíritos, lei, primeiro toda a introdução, pergunta e resposta. Refletindo na pergunta, porque são perguntas inteligentes, refletindo nas respostas. Evangelho, frase por frase, a gente vai parando, vai lendo. Livro dos Médiuns, a mesma coisa. Então, a proposta do nosso programa é essa, né? Nós estamos estudando o livro A Luz do Consolador, que são as experiências da Ivone, porque a gente precisa saber quem é um médium. Quando nós fizemos aqui todo o trabalho da divulgação das obras de André Luiz, estudamos sobre o Chico Xavier, a segurança de um médium, a dedicação de um médium, para a gente se aprofundar na obra. Não basta ser médium, não basta ser espírito, não basta ser uma obra de psicografia, não basta vir informação do mundo espiritual, mas nós temos que ter o crivo da razão para a gente ler quem está trazendo aquela informação, quem está trazendo aquele livro. Então, nós precisamos realmente estudar. E quando nós iniciarmos o livro Memórias de um Suicida, também vamos ler palavra por palavra. Vamos parando, vamos fazendo análise de perguntas do Livro dos Espíritos pertinente àquele assunto, vamos lendo o Evangelho pertinente àquele assunto, para que a gente compreenda a vida, para que nesta reencarnação a consciência da preservação da vida e o agradecimento da vida fique tão forte em nós, para que nenhuma reencarnação futura, por nada que nos aconteça, que a gente sinta vontade de cometer o suicídio, porque esse aprendizado não é só para esta vida. Quem sabe que nós já não cometemos suicídio no passado e que possamos vir a cometer nesta vida, numa reencarnação da frente. Então, nós precisamos estudar, nos apropriarmos do conhecimento, interiorizarmos a consciência, nos afinizarmos com todas as consequências para entendermos no nível espiritual: olha, isto não me interessa, cometer suicídio não me interessa, porque eu entendo as provas e expiações. E eu entendo que eu preciso melhorar a qualidade das minhas decisões. Eu preciso me apropriar do meu livre-arbítrio. Então, estudar é para isso. Por isso que a leitura é palavra por palavra, frase por frase, para a gente ir arrumando na nossa mente. Estudar doutrina espírita é dessa maneira. Senão, nós vamos ficar cheios de conhecimento, como Leon Denis fala, mas sem consciência nenhuma. É apenas mais uma coisa que a gente sabe que fica lá e nós não acessamos. Então, a doutrina espírita é um presente que nós ganhamos. É um farol para a nossa vida. E aqui na rádio, nós temos essa disponibilidade de fazer uma leitura. Quantas pessoas estão dirigindo, que não podem parar para ler, mas nós vamos lendo e a pessoa vai acompanhando o raciocínio, aquietando a mente, treinamento para ouvir. Ouvir um programa de rádio é isso, é também nós nos acostumarmos e treinarmos a ouvir o outro, ouvir as palavras que serão ditas sem interromper, para a gente poder adquirir o hábito de ouvir. E assim, nós encerramos hoje desejando muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.